É sempre assim. Rápido e do nada. Sempre. Rápido e do nada. Não importa os anos. Não importa se estava em tratamento ou não. Não importa se no decorrer da semana houve sinais. Nem se deram avisos sobre a situação. A vida segue distraída, ocupada demais com seus relógios, com suas promessas de amanhã, com suas pequenas urgências. Como se o tempo fosse infinito. Como se houvesse sempre mais uma conversa, mais um abraço, mais uma oportunidade. Mas não há. Porque é sempre assim. Rápido e do nada. É sempre assim. Rápido e do nada. Rápido e do nada. E de repente, o pulmão não infla mais. O coração já não pulsa. Os estímulos elétricos do cérebro desaparecem. Assim. Rapidamente, do nada. Sem qualquer explicação. Um instante. Apenas um instante. Um único instante separando a presença da ausência. O calor do frio. A voz do silêncio. O agora do nunca mais. Porque é aquele instante que diz tudo. Aquele instante. O instante em que o mundo continua girando, mas o nosso mundo particular desaba. O instante em que alguém entra pela porta, trazendo uma notícia que não deveria existir. O instante em que o telefone toca. O instante em que o hospital chama. O instante em que o olhar dos outros muda. O instante em que a realidade rasga o peito e nos obriga a enxergar aquilo que passamos a vida inteira tentando esquecer. Que tudo acaba. Quer a gente veja ou receba a notícia. É sempre assim. Rápido e do nada. Sempre rápido e do nada. Todas as vezes. Sempre se repetindo desse jeito. E por mais que saibamos que a morte existe, ela nunca parece real, até sentar à nossa mesa. Nunca parece possível. Até ocupar o lugar vazio na sala. Até transformar um nome em saudade. Até transformar uma voz em memória. Até transformar uma rotina em silêncio. E então os dias mudam de cor. As manhãs perdem o sentido. As noites ficam maiores. Os corredores da casa parecem estranhos. Os objetos permanecem onde sempre estiveram, mas carregam um peso insuportável. Uma xícara esquecida. Uma fotografia antiga. Uma roupa pendurada. Pequenos vestígios de uma vida que continua existindo em tudo, menos onde deveria existir. E o luto chega, não como uma tempestade, mas como um oceano. Lento, profundo, infinito, afogando os pensamentos, invadindo as lembranças, enchendo os pulmões de ausência. Há dias em que a dor grita, há dias em que ela apenas observa, mas ela nunca vai embora completamente, porque algumas perdas não terminam, elas apenas aprendem a morar dentro de nós. E é então que entendemos o verdadeiro significado do vazio. Não o vazio de estar sozinho, mas o vazio de continuar existindo quando alguém que era parte da nossa existência já não está aqui. Um vazio sem forma, sem resposta, sem remédio, sem explicação. E mesmo assim, o mundo continua. As pessoas continuam, os relógios continuam, tudo continua, enquanto uma parte de nós permanece presa naquele instante. Naquele único instante. Aquele instante. Porque é aquele instante que diz tudo. Aquele instante que divide a vida em duas partes, antes e depois. Antes da notícia, depois da notícia. Antes da presença, depois da ausência. Antes do amor ao alcance das mãos, depois da saudade impossível de tocar. E então percebemos com uma tristeza que sufoca que a morte raramente chega devagar. Ela quase sempre chega da mesma forma, sem pedir licença, sem esperar que estejamos preparados, sem se importar com nossos planos. É sempre assim, rápido e do nada. Sempre, rápido e do nada, todas as vezes, sempre se repetindo desse jeito. Rápido e do nada. Assim, rápido e do nada. E talvez a parte mais cruel de tudo seja que nunca aprendemos. Nunca. Passamos a vida inteira ouvindo que o tempo é curto. Lemos frases sobre a brevidade da existência. Assistimos às despedidas dos outros. Enterramos histórias. Guardamos retratos. Choramos ausências. Mas ainda assim, continuamos vivendo como se houvesse depois. Sempre depois. Depois eu ligo. Depois eu visito. Depois eu abraço. Depois eu converso. Depois eu peço desculpas. Depois eu agradeço. Depois, sempre depois. Como se o tempo fosse um acordo silencioso que o universo tivesse feito conosco. Como se existisse uma garantia invisível. Como se amanhã fosse um direito. Mas amanhã nunca foi uma promessa. Nunca. E talvez seja justamente por isso que a dor chega com tanta violência. Porque a esperança nos engana.
não por maldade, mas porque é da natureza dela. A esperança sussurra que tudo ficará bem, que ainda há tempo, que a recuperação virá, que o tratamento funcionará, que os exames melhorarão, que aquela crise passará, que aquele susto será apenas um susto, e nós acreditamos, porque precisamos acreditar. Porque viver sem esperança seria uma espécie diferente de morte. Então continuamos, segurando pequenos sinais, pequenas melhoras, pequenas notícias, pequenos milagres cotidianos. E quando a esperança cresce, mesmo que um pouco, o coração se distrai, ele começa a imaginar futuros novamente, volta a construir planos, volta a sonhar, volta a enxergar aniversários, natais, viagens, conversas, momentos que ainda não aconteceram, momentos que parecem tão próximos, tão possíveis, tão reais. E é justamente aí que a perda encontra sua força mais devastadora. Porque ela não destrói apenas o presente, ela destrói todos os futuros que havíamos construído em silêncio. Todos eles, de uma única vez. Sempre rápido e do nada. Sempre assim. Rápido e do nada. Quando menos esperamos. Quando finalmente acreditamos. Quando voltamos a respirar um pouco melhor. Quando ousamos imaginar que o pior já passou. É nesse instante que a realidade nos alcança. Então entendemos que não estamos chorando apenas quem partiu. Estamos chorando os dias que nunca existirão, as risadas que nunca acontecerão, as fotografias que nunca serão tiradas, as palavras que nunca serão ditas, as memórias que nunca terão a chance de nascer. E isso dói, meu Deus. Como isso dói, porque a morte leva uma pessoa, mas o luto leva universos inteiros, leva possibilidades, leva versões do amanhã. Leva pedaços do futuro que desapareceram antes mesmo de existir. E o tempo continua sua marcha indiferente, sem parar, sem diminuir os passos, sem olhar para trás. O mesmo tempo que parecia tão abundante, tão generoso, tão interminável, de repente, revela sua verdadeira face. E percebemos que ele nunca foi lento, nunca foi. Nós é que estávamos distraídos, distraídos demais para perceber que cada abraço era raro, que cada conversa era única, que cada despedida comum poderia ser a última. Distraídos demais para compreender que a vida não anuncia seus capítulos finais. Ela simplesmente os escreve e fecha o livro, sem aviso, sem preparação, sem piedade, sempre rápido e do nada. Sempre assim, rápido e do nada. Por isso a dor parece tão abrupta, tão horrível, tão impossível de aceitar, porque ela nasce do choque entre duas verdades. A verdade que conhecemos e a verdade que realmente vivemos. Sabemos que todos partem, mas não acreditamos, não de verdade, não até acontecer, não até aquele instante, sempre aquele instante. O instante que continua crescendo dentro de nós mesmo depois que os relógios avançam. O instante que se repete durante a madrugada, o instante que retorna em sonhos, o instante que se esconde em fotografias. O instante que reaparece no som de uma voz parecida, no perfume esquecido numa roupa, num nome ouvido por acaso, num lugar familiar. Porque algumas dores não ficam no passado, elas ficam presas ao tempo, habitando para sempre aquele único segundo, aquele segundo impossível, aquele segundo em que descobrimos, tarde demais, que o tempo nunca foi nosso. E que a esperança, mesmo sendo a coisa mais bonita que existe, também é a razão pela qual a despedida se parece chegar cedo demais, sempre. Cedo demais, rápido demais, do nada, sempre rápido e do nada. Sempre assim, rápido e do nada. Como se o universo inteiro coubesse em um único suspiro. E como se esse suspiro, sem que percebêssemos, já tivesse terminado. Porque no fim, é isso que continua nos assombrando. Não apenas a ausência, não apenas a saudade, mas a surpresa, a eterna surpresa. A incapacidade humana de aceitar que o tempo estava acabando, enquanto acreditávamos que ele estava começando. E então a vida nos deixa, mais uma vez, diante da mesma verdade dolorosa. A mesma verdade que atravessa gerações. A mesma verdade que destrói corações. A mesma verdade que ecoa pelos corredores vazios da memória. É sempre assim. Sempre rápido e do nada. Sempre rápido e do nada. Sempre assim. Rápido e do nada.